Diz assim, Jeremias 36, versículo 2: Pegue um rolo e escreva nele todas as palavras que lhe falei a respeito de Israel. Vou ler de novo o versículo 2 do capítulo 36 do livro de Jeremias. Pegue um rolo e escreva nele todas as palavras que lhe falei a respeito de Israel. Versículo 22 vai dizer assim: Isso aconteceu no 9º mês. O rei estava sentado em seu apartamento do inverno, perto de um braseiro aceso. Assim que Jeudi terminava de ler 3 ou 4 colunas, o rei cortava com uma faca de escrivão e as atirava no braseiro, até que o rolo inteiro foi queimado no braseiro. Curve a cabeça, deixe-me orar. Pai, que o amor de Deus e que a graça salvadora de Jesus, que as comunhões e consolações do Espírito Santo estejam conosco, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu tenho uma paixão muito grande pela palavra de Deus, irmãos, porque ao longo da minha vida eu tenho visto pessoas sendo transformadas pelo poder da palavra de Deus. A Bíblia diz que quando nós conhecemos a Deus, nós nos tornamos poderosos. A Bíblia valida muito o status conhecimento, porque conhecimento é luz, ignorância é trevas. O povo é destruído por falta de conhecimento. A Bíblia deixa isso com muita clareza. O conhecimento, ele ilumina, ele traz luz para a vida da pessoa. Muitos são e estão e vão ser destruídos porque eles não conhecem. Eles não conhecem, eles estão andando em trevas. A própria Bíblia nos diz que lâmpada para os nossos pés é a tua palavra e luz para o nosso caminho. Enquanto você está parado, ela tem uma função, enquanto você caminha, ela tem outra função. E desde muito cedo eu me apeguei à palavra, porque eu sou filho de um pai que amou a palavra muito cedo. Eu lembro que aos 14 anos de idade, aos 13 anos, eu me derramava em cima da palavra, porque eu não entendia absolutamente nada. E eu escutava muito que os pregadores, os grandes pregadores da época diziam, mas aquilo não era muito comum para mim. Eu não compreendia muito, e quando eu lia, eu ficava meio perdido, como talvez você fique. Eu começava a chorar em cima da palavra, e chegou uma época que eu comecei a pedir a Deus para ir além daquilo que a letra fala, porque existem revelações que vão além daquilo que está escrito. Existem revelações, isso é rema. Tem uma palavra que é logos, tem uma escrita que é logos, tem uma fala que é logos, que é lógica, que é estratégia. Mas existe uma palavra que é rema, que é revelada. E quando você lê a Bíblia, você precisa de pedir a Deus isso, que você passe das letras pretas. Algumas Bíblias têm as letras vermelhas, que são falas de Jesus, mas isso não muda. A questão é que existem letras que eu chamo de letras brancas, que elas são distintas. Quando você tem amor pela palavra, você começa a perceber coisas que uma pessoa comum não consegue perceber. Alguém que apenas lê a Bíblia é diferente de alguém que a Bíblia lê esta pessoa. Alguém que abre a Bíblia é diferente de alguém que a Bíblia abre esta pessoa, porque você começa a ter percepções diferentes. As letras brancas vão começando a aparecer no meio das letras pretas. E eu falei na quarta-feira aqui sobre um tema tão bonito, que é uma instrução de Deus ao profeta Isaías. Ele disse ao povo: está na hora de sacudir a poeira, está na hora de quebrar os grilhões. E eu resumi aquilo tudo numa frase que está na hora de virar a página, porque algumas pessoas ainda estão na página do capítulo anterior da vida. Algumas pessoas ainda estão no Covid-19, nós já estamos em 2021. Algumas pessoas estão no relacionamento antigo, se você já casou de novo. Algumas pessoas estão na igreja antiga, se você já frequenta aqui há 18 meses. Algumas pessoas estão vivendo experiências sinestésicas. Sabe o que é sinestesia? É você que sente um cheiro de alguma coisa que era comum na sua infância e você volta lá na infância. Quando a minha filhinha mais nova nasceu, eu viajava muito e eu decidi naquele ano parar de viajar, mas alguns compromissos eu tinha que manter.
Eu levava uma roupinha dela para eu ficar cheirando no hotel assim, e ficava dormindo abraçado perto de um macacãozinho, alguma coisa, para ter uma sinestesia. E algumas pessoas vivem assim, de sinestesias, de lembranças, ou ficam relendo páginas antigas da vida que não funcionam mais, e você não vai conseguir coisas novas com receitas velhas. Você não vai ter experiências novas com mentalidades antigas. A Bíblia fala muito claro sobre o perigo de colocar vinho novo em odres velhos. Por que é perigoso? Uma vez Jesus multiplicou água em vinho, mas era para ser consumido na hora, e o vinho já veio pronto. Mas o processo para virar vinho, ele precisa de passar por um processo que vai alargar o odre, porque o odre é feito de couro. E se o odre não tiver espaço para que ele expanda, ele vai explodir. E se você tem uma cabeça que não é capaz de expandir, o vinho novo vai fazer mal para você. Por isso que nós devemos renovar a nossa mente sempre. Por isso que nós devemos ser transformados pela renovação do nosso entendimento, porque é muito perigoso colocar vinho novo em odre velho. É muito perigoso você ficar apegado a páginas antigas da sua vida. Ele disse, o mesmo profeta Isaías disse: eu estou fazendo uma coisa nova, será que vocês não percebem? Deus está fazendo uma coisa exatamente agora, será que você não percebe? E nós gostamos demais do ontem. Existe hoje o princípio do absolutismo, né? Eu não sei se esta é a palavra correta, mas a cada 3 meses, ok? Conecte-se comigo. A cada 3 meses, coisas que demoravam 1000 anos no Velho Testamento, hoje acontece a cada 3 meses, que é a multiplicação de conhecimento. Hoje o conhecimento, a cada 3 meses, ele multiplica. Alguns anos atrás não tinha Google, não tinha telefone como isso nós temos aqui agora. Nós não tínhamos WhatsApp, essas coisas. E a cada 3 meses, a tecnologia ela avança pelo menos 100 vezes do que ela era anteriormente. Ela se multiplica. Mas existem muitas pessoas retardadas, lendo capítulos antigos, contando histórias antigas. E quarta-feira nós fomos para casa desafiados a virar a página. É difícil, irmãos, mas está na hora de virar a página, sabe? Está na hora de você se atualizar e ver o que está à frente, porque o retrovisor é muito maior do que o para-brisa, é muito maior do que o retrovisor. Deus tem algo novo, maior, grande para você na sua frente, e você tem que parar de olhar para trás. A mulher de Ló virou uma estátua de sal, porque ela olhou exatamente para trás. E hoje eu quero falar sobre uma realidade que muitas vezes acontece, porque eu contei a história de que eu amo a palavra de Deus? Porque eu contei a história de que eu me apego não apenas ao que está escrito de forma explícita, mas de forma implícita? É porque uma das páginas da Bíblia que eu mais amo e que mais Deus fala comigo é a página branca da Bíblia. Toda Bíblia tem uma página branca. Toda Bíblia tem uma página branca. Esta página branca, ela representa 400 anos de silêncio que Deus ficou sem falar com as pessoas. Ele termina com o profeta Malaquias, e ele começa com um anjo aparecendo para uma moça, e uma promessa se cumprindo. O verbo começa a se materializar, mas existe um gap aí, de muitos e muitos e muitos anos, de uma vida talvez, de página branca, de silêncio para algumas pessoas, de trevas para outras. E o que Deus tem me falado esses dias é que esta página branca, ela também serve para que nós entendamos que o último capítulo que lemos não é o último capítulo da nossa vida. Porque algumas pessoas têm dificuldade de seguir em frente, porque muitas vezes eles encontram com uma página branca, e eles pensam que o último capítulo é o último capítulo. Eles pensam que a vida acabou ali no último capítulo.
Talvez você não tenha expectativa de que vai ter um novo capítulo, vai ter uma nova fase da série. Eles vão fazer um novo, a Marvel vai fazer algo novo. Talvez você vai embora do cinema frustrado, pensando, por isso eu não gosto de assistir séries, porque quando acaba eu fico muito frustrado. Eu fico pensando, poxa vida, eu perdi minha vida toda assistindo esse negócio e o negócio acabou. Mas algumas pessoas pensam que o capítulo que elas estão vivendo é o último capítulo. E o texto que eu li aqui, Deus está dizendo para um homem chamado Jeremias assim: pegue o rolo e escreva. Pegue uma pena e vá escrever. Está na hora de você talvez pegar uma pena, querido, e escrever o seu próximo capítulo. Porque Deus tem muito interesse em que nós não ficamos no último capítulo, fiquemos no ontem, ou na semana passada, ou na última experiência, seja boa ou seja ruim. Muitas pessoas se tornaram leitores assíduos da história, mas feitores passivos de uma nova história. Tem gente que é ótimo para ler, fazem leitura, mas são péssimos para escrever. Eles não escrevem como alguém. E hoje à noite, a palavra que eu tenho para a sua vida é: está na hora de você começar a escrever uma nova história, porque há muito ainda Deus tem para fazer na sua vida. Deus tem muita coisa para fazer na sua vida, querido. Tem gente que lê a Bíblia e fica espantado com aquilo que está escrito. É lindo o que está escrito, mas o livro de Atos é o livro que continua sendo escrito. E não é Atos dos Apóstolos, é Atos do Espírito Santo, de Deus aqui na terra. E se Ele prometeu, Ele é fiel para que cumpra. Só que algumas pessoas ainda não despertaram. Deus está escrevendo um novo capítulo a partir de nossas decisões, a partir daquilo que nós decidimos fazer. E por isso eu te digo agora, como boca de Deus, não coloque um ponto final onde Deus apenas colocou uma vírgula, porque o último capítulo que você viveu, não importa se é ruim ou se foi bom, não foi e não será o último capítulo da sua vida. Algumas pessoas ficaram paradas na história, algumas pessoas estão estagnadas na mente. E existe um grupo na Bíblia chamado escribas. Fala comigo, escribas. Esse povo era um povo incrível, porque eles eram pessoas exclusivas para escrever histórias. Eles eram muitas vezes chamados em ambientes de muita privacidade. Eles escutavam conversas que ninguém mais ouviam, de reis. Eles escreviam profecias e eles escreviam coisas que os reis falavam. Homens como Esdras, homens no Velho Testamento como Esdras, e homens no Novo Testamento também, que a Bíblia fala sobre escribas. E Esdras era um grande escriba. Ele tinha um trabalho de pegar uma caneta e escrever exatamente aquilo que estava acontecendo. A Bíblia nos dá muitos exemplos, como nos dias de Esther. Lá no capítulo 6 do livro de Esther, no versículo 1, você vai entender lá que naquela noite o rei não conseguiu dormir. Aí o que ele fez? Ele ordenou que trouxessem o livro das crônicas. Olha só, ele mandou pegar o livro de crônicas e ele pediu que lesse. E a Bíblia diz que naquele dia ele descobriu que um homem chamado Mardoqueu tinha feito alguma coisa para salvar o seu reinado. Ele não sabia que Mardoqueu era um homem tão incrível que descobriu uma conspiração contra o rei. E ele tomou uma decisão de fazer uma denúncia. Por isso Amã o detestava. E o rei mandou promovê-lo. O rei mandou que chamasse ele e honrasse ele publicamente. Então os escribas, eles eram homens que escreviam aquilo que o rei falava. E se você tem escutado a palavra do rei, você tem que anotar, querido. Você precisa de escrever isso. Tristemente as pessoas não anotam mais. Eu tenho anotações e coisas que eu prego. Alguém fala assim, poxa, de onde esse cara tira isso? Eu tiro isso de 20 anos atrás, que eu estava numa conferência. Eu anotei alguma coisa, um insight, algum brainstorm, alguma coisa que veio do céu para a minha vida naquela hora, há 17, 18, 20 anos atrás. E hoje eu falo isso com propriedade, porque eu passei a viver aquilo, mas naquele dia eu não era apenas um watcher, alguém que assistia, mas eu era alguém que escrevia. Se Deus está te falando alguma coisa hoje, você precisa parar e escrever isso.
porque isso vai te animar depois, isso vai te incentivar depois, principalmente se você dá de cara com uma página branca, depois de ouvir uma palavra que Deus te manda virar a página, aí você vira a página e você não vê nada escrito lá, e é o desafio de Deus dizendo para você, está na hora de você pegar a caneta e começar a escrever aquilo que eu estou dizendo para você. Mas tem algumas pessoas que não têm essa disposição, irmãos. Pessoas simples, com canetas simples, escreviam histórias incríveis e grandiosas. O segundo livro dos Reis, no capítulo 25, no versículo 19, a Bíblia fala que da cidade tomou um oficial que era comandante da tropa de guerra. Olha que bonito isso aí. E 5 homens dos que eram conselheiros do rei e se achavam na cidade, como também ao escrivão mor do exército. Aqui é Nabucodonosor, um dos caras mais cruéis de todos os tempos. Ele sequestrou o povo, ele mandou buscar o povo que estudava nas faculdades, ele mandou buscar os jovens mais inteligentes da época, os mais bonitos, os mais fortes, as pessoas de mais, os influencers da época, as pessoas que eram mais populares, os artistas, mas ele também mandou trazer o escrivão mor. Por que ele mandou trazer o escriba principal e mandou matá-lo? Porque ele não queria que o escriba, em algum momento, lembrasse o povo quem eles eram, ou aquilo que Deus havia feito em algum momento na história. O diabo tem pânico de pessoas que, além de ouvir histórias, repetem histórias daquilo que Deus tem feito. Mas ele ainda tem mais pânico de pessoas que, além de ouvir e repetir histórias, pessoas que escrevem novos capítulos daquilo que Deus está fazendo agora, porque se Deus fez, Ele pode fazer agora. E se Deus pode fazer agora, Ele pode fazer amanhã, querido. A questão é que nós precisamos de estar com a caneta em mãos o tempo todo, porque Deus está escrevendo alguma coisa exatamente agora. Deus está atualizando, irmãos. Existe uma atualização em andamento, só que nós nos apegamos muito, porque nossa mente é natural, a nossa mente é muito terrena. Nós somos cartesianos muitas vezes, matemáticos. Para nós, preto é preto e branco é branco. Mas se Deus falar que preto é branco, preto fica branco na hora e ponto final, porque Ele é a própria palavra, Ele é a palavra, eu amo Ele por isso. E o escriba podia lembrar as pessoas daquilo que Deus tinha feito. Por isso eu venho aqui todo domingo, talvez 52 domingos por ano, e digo para você aquilo que Deus fez, mas eu também tiro tempo para dizer aquilo que Deus está fazendo. Mas eu também vou tirar tempo para dizer aquilo que Deus pode fazer, se você corresponder, porque algumas pessoas ficam esperando Deus fazer alguma coisa, e Deus fica esperando algumas pessoas fazerem algumas coisas. Está na hora de você fazer algumas coisas. Está na hora de eu tomar algumas decisões, porque tem um milagre te esperando, sabia disso? Tem um milagre te esperando. Na quarta-feira eu falei aqui sobre virar a página, e um homem chamado Moisés, ele só precisava de erguer o cajado, e ele começou a orar, e Deus falou para ele: até quando você vai ficar orando, rapaz? Está na hora de você parar de orar, talvez, irmão. Porque Deus falou para Moisés, eu nunca vi Deus reclamar que alguém estivesse orando, mas Deus disse para Moisés assim: até quando clamarás a mim, ó Moisés? Diga ao povo que marche, levante o seu cajado, faz alguma coisa, pega a caneta e vai escrever a sua história, rapaz, porque eu já fiz aquilo que eu tinha que fazer, agora está na hora de você fazer aquilo que só você pode fazer. E nós proclamamos aqui que as nossas possibilidades se tornam impossibilidades para Deus, porque as nossas impossibilidades são possibilidades para Deus. Você pode dizer um glória a Deus por isso? Você pode aplaudir ao Senhor? Me ajuda aí, tecladista. Faz um acorde aí na hora do aplauso. Deus é bom demais. Isso. As nossas impossibilidades são possibilidades para Deus, irmão. E se Deus já fez alguma coisa, Ele pode fazer novamente. Os escribas lembravam as pessoas dos deveres, dos direitos e das obrigações. Eu estou aqui hoje à noite para isso. Para que você pegue uma caneta e comece a escrever, porque foi isso que Deus disse para Jeremias: Jeremias, o negócio vai ficar feio por um tempo, mas eu quero que você escreva coisas que vão acontecer depois do cativeiro. Eu quero que você escreva o que vai acontecer depois do desemprego. Eu quero que você escreva o que vai acontecer depois
da crise no casamento. Eu quero que você escreva o que vai acontecer depois do Covid-19. Eu quero que você escreva o que vai acontecer depois. Eu quero que você escreva. Pegue a sua caneta e escreva, porque para você é história, mas para quem lê vai ser um milagre, vai ser glória. Irmãos, algumas pessoas estavam ouvindo Jesus falar e elas esqueciam, porque para elas era apenas história, mas para quem era glória, elas anotavam. E por isso, graças a Deus, nós temos coisas incríveis escritas na Bíblia hoje, que para nós é milagre, mas Jesus não parou de fazer milagre. A questão é que nós paramos de prestar atenção no que Deus está fazendo e anotar aquilo que Deus está fazendo, e principalmente aquilo que Deus vai fazer. Eu não sei se você entrou aqui hoje e qual foi o seu último capítulo, mas você não vai morrer no último capítulo, você não vai morrer na crise, você não vai morrer na depressão, você não vai morrer na solteirice em nome de Jesus, você não vai morrer na duro, você não vai morrer desempregado, porque Deus tem feito coisas novas, e eu profetizo sobre a sua vida em nome de Jesus. Em nome de Jesus, pare de recitar aquilo que Deus já fez e escreva o que Ele está fazendo e aquilo que Ele ainda fará, porque nós cremos que Deus está fazendo alguma coisa exatamente agora a respeito do seu povo. Deus está precisando de feitores de histórias e não pessoas que ficam apenas assistindo stories. Pare de assistir stories dos outros, querido. Você tem que baixar pelo menos para no máximo 100 pessoas que você segue no seu Instagram, porque isso tem roubado o tempo de você fazer história. Eu conheço pessoas que ficam babando em stories dos outros e por isso eles não têm tempo de fazer a própria história. Tem uma página branca na sua frente para você escrever um casamento bonito, para você escrever um ministério bonito, para você escrever um projeto social bonito, para você escrever uma carreira bonita, mas você está parado na dor, você está parado lá no passado, você está parado lá naquilo que Deus fez de bom ou ruim. Muitas pessoas se apegam a quando era bom, ai como era bom, e muita razão do seu próximo fracasso foi o seu último sucesso. O seu último sucesso pode ser a causa do seu próximo fracasso ou do seu fracasso atual. Então está na hora de nós nos decidirmos. Eu não ia falar sobre isso hoje à noite, mas durante a tarde o Espírito Santo me disse: existem pessoas que não estão pegando a caneta e decidindo escrever uma nova história, mudar o curso da família, mudar o curso da empresa, mudar o curso da igreja, mudar o curso do projeto, mudar o curso da vida, porque Deus te deu esta autonomia. Deus te chama de escriba. Nós somos as pessoas que Deus chamou aqui para a terra para esse tempo, para fazer história, irmãos, para fazer história. Diga para o seu vizinho: você foi chamado para fazer história, e não apenas para contar história. Muitos leem mais da história do que escrevem a própria história. Em nome de Jesus Cristo, os escribas do Novo Testamento eram pessoas bobas demais, porque Jesus fazia coisas incríveis, Jesus fazia coisas extraordinárias. E os escribas eram pessoas que, ao invés de escrever aquilo que Jesus estava fazendo, eles ficavam comparando aquilo que Jesus estava fazendo com aquilo que estava escrito na lei. E eu amo demais Jesus, irmãos, porque um dia Jesus entra no templo, o povo estava tipo você assim, com cara de quem está com sono, sabe? Tipo assim, com cara de que está doido para acabar o culto logo. E eles estavam lendo a Bíblia, eles liam, os escribas liam a Bíblia, eles diziam: ouve, Senhor, a minha oração, que o Senhor clamou por socorro, chegue a ti, não esconda da tua face no dia da minha tristeza, vire os teus ouvidos para mim, quando eu chamar, responda-me depressa. Aí os irmãos dormiam mesmo, né, irmão? Tu tinha que dormir mesmo, né? Mas de repente a Bíblia diz, lá em Lucas capítulo 4, versículo 18, que Jesus sobe lá na plataforma e ele pega o livro, e ele começa a dizer: o Espírito do Senhor está sobre mim. Olha que coisa bonita, irmãos. De repente alguém acorda e diz: amém, glória a Deus, aleluia. E ele disse: ele me ungiu para fazer coisas extraordinárias. E as pessoas começam a prestar atenção. Isso está em Lucas capítulo 4. E lá no versículo 20, a Bíblia diz, que no versículo 19, que as pessoas ficaram impressionadas, com os olhos fitados em Jesus. Eu estou falando de Jesus, irmãos, que chamou os escribas de hipócritas,
porque eles fechavam as portas do reino para que as pessoas não entrassem. Os escribas daquela época eram como existem hoje escribas que ficam apenas lendo e contando histórias antigas, ficam criticando, que ficam fazendo comparações. Jesus não pode curar no sábado. Se uma ovelha cair no sábado, o Senhor não pode pegar. Então o Senhor não pode curar no sábado. Esses escribas tinham tanta coisa bacana para escrever. Jesus estava fazendo tantos milagres. O que seria de nós se não fosse Mateus, Marcos, Lucas, João, Paulo, pessoas que foram enchidas do Espírito Santo? Irmão, alguém do seu lado está sendo esses dias cheio do Espírito Santo suficientemente para escrever história. Eu não sei a seu respeito, mas alguém do seu lado decidiu hoje à noite, já pegou a palavra: eu vou escrever uma nova história a partir da oportunidade que Deus está me dando, porque se a página é branca, é uma oportunidade, um casamento melhor, um ministério melhor, um corpo melhor, um projeto de vida melhor, um aplauso melhor que seja, porque esse foi muito fraquinho, né, irmão? Um aplauso melhor, porque Deus merece toda a honra e toda a glória. Me ajuda aí, eu estou pregando até direitinho hoje à noite. E o Lucas capítulo 4, versículo 20, a Bíblia diz, olha que bonito, irmãos, quando Jesus fechou o livro e o devolveu ao assistente e assentou-se, todos na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Sabe por que as pessoas estavam babando em Jesus? Porque ele leu diferente a história. Ele leu a história cumprindo a história. Porque ele disse aquilo que o profeta Isaías tinha dito: o Espírito do Senhor está sobre mim e ele me ungiu. E se o Espírito do Senhor está sobre mim, um pobre vai ser abençoado, um cego vai começar a enxergar, um coxo vai começar a andar, um cativo vai ser liberto, um cego vai receber vista. O ano aceitável do Senhor vai ser pregado para pessoas que estão desoladas, porque o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele começou a escrever uma história a partir da história que ele estava lendo. Existe, irmãos, uma história linda aqui, mas a Bíblia diz, isso foi Jesus dizendo, que você faria coisas muito maiores, muito mais escandalosas, muito mais incríveis do que ele fez. Mas o que você está fazendo? Qual é a história que você está escrevendo? Se você fosse ler hoje o capítulo que você escreveu hoje, ontem, anteontem, será que você iria gostar daquilo que você mesmo está escrevendo? Maybe not. Talvez não. E Jesus, ele leu com intrepidez. Está na hora de você parar de se comparar com outras pessoas. Está na hora de você parar de culpar outras pessoas, porque a caneta está nas suas mãos. E a Bíblia diz: então Jesus começou a dizer: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Sabe por quê? Porque era a própria escritura que estava ali na frente deles falando. O verbo está aqui exatamente agora, irmãos. A palavra viva está aí perto de você. A palavra viva está perto de você. Nós temos que tomar muito cuidado, porque muitas vezes nós nos apegamos à letra. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Quando você corresponde àquilo que a letra e o Espírito estão convergindo a respeito, você passa a ser uma pessoa vivificada. Aí aquilo que era dificuldade para você ontem não é dificuldade mais. Você demorava a perdoar, agora você perdoa mais rápido. Você tinha dificuldade de falar de Jesus para alguém, agora você não tem tanto assim. Você tinha dificuldade de orar por alguém que está enfermo, agora você só põe a mão na cabeça dessa pessoa e diz: o Espírito do Senhor está sobre mim e ele me ungiu, porque está escrito na Bíblia que nenhum morador de Sião dirá estou doente. Eu digo que o sangue de Jesus tem poder sobre a sua vida, seja curado agora. Irmãos, é isso. Nós precisamos de nos apropriar da palavra e a partir disso escrever um novo capítulo da nossa história. Para alguns vai ser apenas história, para outros vai ser milagre, para outros vai ser glória, mas a questão é que a responsabilidade está na sua mão. Quando estão me ouvindo, digam amém. João 8, versículo 6, a Bíblia conta que uma mulher foi acusada de ter sido pega em adultério. E a Bíblia diz que eles indagaram Jesus, eles tentaram pegar Jesus, fazer uma pegadinha com Jesus.
E a Bíblia diz que Jesus abaixou-se e ele começou a escrever na areia. Ele escreveu na areia. E a Bíblia diz que do menor ao mais velho lançaram suas pedras ao chão. Porque Jesus veio na terra, irmãos, não apenas para cumprir a lei. Ele veio na terra para fazer história. Você está aqui na terra, você está naquele emprego, você está naquela empresa, você está nesta igreja. Não é para você ser mais uma pessoa que apenas assiste. No inglês tem expressões como watcher, wisher, waiter e workers. Watchers são as pessoas que apenas assistem. Tem um grupo assim aqui, que apenas assiste. Tem as pessoas que apenas esperam, os waiters, ficam esperando alguma coisa acontecer. Tem as pessoas que gostariam, ai como eu gostaria, wishers. Mas tem os workers, as pessoas que trabalham, que pega a caneta, que levanta cedo, que vai atrás, que decide escrever a própria história. Você tem que tomar cuidado, porque talvez você esteja fazendo como o rei fez. No versículo 22 e no versículo 23, diz que o rei estava selecionando algumas partes e de repente ele consumiu com tudo aquilo que estava sendo escrito. Versículo 22 do capítulo 36 do livro de Jeremias diz assim: isso aconteceu no 9º mês. O rei estava sentado em seu apartamento do inverno, perto de um braseiro. Assim que Jeude terminava de ler 3 ou 4 colunas, o rei cortava com uma faca de escrivão e as atirava no braseiro, até que o rolo inteiro fosse queimado no braseiro. Eu conheço muitos pregadores, irmãos, que para não perder pessoas, eles fazem isso que o rei fez aqui. Que para não perder membros, ovelhas, eles fazem isso que o rei fez aqui. Eles começam a cortar pedaços do que está escrito e jogam no fogo. Eles começam a parcializar a palavra. Eles cortam e jogam fora. Mas nós não podemos fazer isso aqui, porque a Bíblia, ela é inerrante, ela é completa, ela é plena. De Gênesis a Apocalipse é Deus falando. A nossa ideologia é a ideologia de Gênesis, irmão. Casamento é sagrado e vai continuar sendo. A Santa Ceia é santa e vai continuar sendo. A igreja não é um clube social, a igreja não é um lugar de eventos, a igreja é a noiva do Cordeiro, é a igreja, é a noiva de Cristo que ele vai buscar e vai levar para morar com ele na eternidade. O céu é de verdade, mas o inferno também é de verdade. A igreja, ela continua sendo triunfante e ela está viva e operante, porque ela é noiva de Jesus e Cristo é o cabeça dela. Nós nunca vamos fazer como aquele rei fez, de pegar pedaços daquilo que está sendo lido, porque a partir de ler nós precisamos de escrever uma nova história. Ele pegava e selecionava. Eles leem em Jeremias capítulo 1 que diz que antes de você ser formado no ventre da sua mãe eu te escolhi, mas eles não têm coragem de falar que aborto é pecado, porque se você prega que antes do ventre da mãe a pessoa já foi escolhida pelo Senhor, então dentro do ventre ela já é uma pessoa. Então como você pode matar uma pessoa dentro do ventre da mãe? Aí a palavra ela é inteira. A pessoa que prega Jeremias, ela não pode concordar com um aborto, sim ou não, irmãos? Mas algumas pessoas, alguns evangélicos, eles começam a parcializar a palavra. Alguns dizem que tem que atualizar a Bíblia. Não, tem que atualizar a sua vida, porque a Bíblia é mais atual que o jornal de amanhã. E quando eu atualizo a minha vida, sou eu escrevendo a história a partir de São Paulo, capítulo 1, versículo 2. Agora o capítulo é o livro de Daniel, agora é o livro de Leandro, agora é o livro de Anderson, agora é o livro de Ju, agora é o livro de Gabriel, agora é o livro de Daniel, agora é o livro do seu nome, porque existe uma nova história sendo escrita a partir das decisões que nós tomamos. Quando nós decidimos, irmãos, não mais rasgar ou parcializar a Bíblia, parcializar aquilo que está escrito, nós vamos conseguir escrever um novo capítulo da nossa história, porque o seu último capítulo não é lugar de você morar nele. A sua vida não parou no último capítulo, a sua vida não acabou na última crise. Deus está te preparando para coisas maiores e coisas melhores. Talvez você entrou aqui essa noite, eu não sei como foi o último capítulo ou como tem sido, mas depois de virar a página,
você tem que tomar a decisão, talvez de encontrar com páginas brancas. Lá em Israel, no Bar Mitzvah, todo adolescente recebe uma página branca. Todo casamento recebe uma página branca. Porque você tem uma decisão a ser tomada de escrever um novo capítulo da sua vida a partir das instruções que Deus tem te dado. Existe uma velha aliança, existe um velho testamento, mas existe uma nova aliança, existe um novo testamento, existe um novo tempo de Deus para a sua vida, existe um novo momento de Deus para a sua vida, existe paz para a sua vida, querido, existe alegria para a sua vida. Existem coisas que você ainda não experienciou, você não teve experiência ainda, que estão te esperando logo ali na esquina. O que eu tenho que fazer, pastor? É só você pegar a caneta e começar a escrever. Mas como que eu faço isso? Para terminar, eu vou te ensinar. Você está preocupado com um cachorro quente lá, né? Eu vou te ensinar como que você escreve um novo capítulo da sua vida, em nome de Jesus Cristo. A primeira coisa é que nós precisamos de saber qual ferramenta usar. O último texto da noite está no livro de Salmos, capítulo 45, versículo 1. E eu encerro aqui a palavra da noite. Salmos, capítulo 45, versículo 1. Eu quero te dar tempo para você ainda hoje escrever algumas novas frases, alguns novos episódios desta vida linda que Deus tem te dado, porque algumas pessoas estão apegadas no último capítulo, na última tragédia, na última briga, na última confusão, no trauma. Eu disse para alguém essa semana, você precisa de ressignificar. A técnica chama isso de ressignificação, eu chamo de santificação. Nós que somos cristãos, nós não ressignificamos ou damos um novo significado apenas para episódios. Nós santificamos episódios. Porque nós pegamos as pedras e construímos altar. Nós pegamos as tijoladas que recebemos e nós construímos altares. Nós recebemos lixo e transformamos em luxo. Nós pegamos o veneno e fazemos virar vacina. Isso é mais do que ressignificar. Porque ressignificação é coisa da alma, mas santificação é coisa do espírito. E algumas pessoas precisam de tomar essa decisão. Quando você for ficar de pé, você vai ficar de pé de verdade. Porque o Salmo 45, versículo 1, o salmista diz assim. Eu queria que você lesse comigo o que está escrito na tela. Meu coração transborda de belas palavras. Ao rei consagro que compus. A minha língua é como a pena de um hábil escritor. Vamos ler de novo, bem forte? O meu coração transborda de belas palavras. Ao rei consagro que compus. A minha língua é como pena de um hábil escritor. A sua língua deve ser a caneta que você vai usar para escrever a sua nova história. Quer mudar de vida? Muda de fala. Fale diferente. Pare de amaldiçoar. Comece a bendizer. O texto ele diz: meu coração transborda de belas palavras. A Bíblia diz que o coração fala o que a boca fala o que o coração está cheio. Se o seu coração transborda de belas palavras, é óbvio que a sua boca vai falar belas palavras. E isso me reafirma aquilo que eu tenho entendido, que não é à toa que Deus colocou um céu na sua boca, querido. Deus colocou o céu na sua boca para que o céu se manifestasse no ambiente que você está nele. Talvez a sua casa tenha sido um inferno, porque a sua boca é o próprio inferno. Mas quando você converter a sua boca, a sua língua, a Bíblia diz que o poder da vida e da morte está no poder da língua. Aí você muda a sua língua. O apóstolo Paulo diz: quando eu era infantil, eu falava como infantil, mas agora eu sou adulto, maduro, eu falo como maduro, como adulto. Agora como cristão, eu falo como cristão. Agora como alguém responsável, eu falo como alguém responsável. A caneta não é mais aquela pena bonita. Ele disse: a minha língua é como uma pena na mão de um hábil escritor.
Deus é o escritor e a minha língua é como esta pena que está na mão do Senhor. E nós podemos confessar, irmãos, através de oração. Oração é como esta pena. Se você não tem orado, volte a orar em nome de Jesus Cristo. Volte a orar na sua casa sozinho. Quanto tempo você tem orado por dia? Qual é a sua qualidade de oração? Porque o mínimo de oração é sem cessar. Qual é a qualidade da oração? O tempo de oração, ele é sem cessar, mas a oração é a capacidade de ouvir Deus falar conosco alguma coisa. E muita gente tem escrito uma história a partir daquilo que Deus não falou, porque você parou de orar. Mas use a sua língua para orar novamente. Use a sua língua para louvar ao Senhor. Louvar ao Senhor. Você pode louvar a Deus por algum motivo. Você pode dizer muito obrigado, Senhor. Feche os seus olhos por um minutinho. Feche os seus olhos por um minutinho. Se você tivesse agora apenas aquilo que você louvou a respeito nos últimos dias, o que sobraria na sua vida? Porque nós reclamamos muito, nós murmuramos muito, nós praguejamos muito, mas nós louvamos pouco. A Bíblia diz, é um comando, é um mandamento: todo ser que respira, louve ao Senhor. Todo ser que respira. E se você está respirando exatamente aqui agora, louve ao Senhor. Você deve louvor ao Senhor só pelo fato de você estar vivo, de ninguém ter dado banho em você hoje, você ter tomado banho sozinho, de ninguém ter precisado colocar uma colher de comida na sua boca, você mesmo pegou o garfo e colocou na sua boca. Se você, querido, se você chegou aqui com as suas próprias pernas, já é motivo de você louvar o Senhor e tomar uma decisão de escrever a sua própria história, porque tem gente que não consegue andar e está escrevendo uma história, e você que tem vida, você que tem fôlego, você que não está internado no hospital, você está aí cheio de mimimi, cheio de nhenhenhê, vai lá, pegue a pena que é a sua língua, volte a orar, volte a louvar a Deus, agradecer a Deus por tanta coisa boa, mas volte a adorar a Deus também. Volte a adorar a Deus, porque louvor é pelo aquilo que Deus faz, adoração é por aquilo que Deus é. Deus, Tu és maravilhoso, Tu és lindo, Tu és grande, Tu és soberano, Tu és. Você falou com Deus, Tu és o que hoje? Tu és bom, Tu és santo, Tu és maravilhoso. O Senhor é o Deus da minha vida. Toda a terra está cheia da Sua glória. O Senhor tem atributos, Pai, que são incomunicáveis. O Senhor é onipresente, onipotente. O Senhor é. Tinha uma música antiga que nós cantávamos que era: vamos adorar a Deus. Lembra disso? Só o pessoal da minha época que lembra. Era um convite mútuo, vamos adorar a Deus. Não é vamos fofocar, não é vamos murmurar, não é vamos reclamar, não é vamos afastar da igreja, não é vamos desviar, não é nada disso, era vamos adorar a Deus, vamos adorar a Deus. Hoje, se você convida alguém para adorar a Deus, essa pessoa foge de você, essa pessoa fala assim: eu não vou ter tempo, porque eu tenho algumas coisas para fazer. Mas se você chamar, vamos churrascar, vamos no Mineirão torcer para o campeão da Libertadores, que vai ser o galão, a pessoa vai. Mas se você chamar a pessoa para adorar, simplesmente adorar, irmãos, simplesmente adorar, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor, a Ele a honra, a Ele a glória, para sempre, amém e amém. Ele merece toda a adoração, porque Ele é Deus e ponto final. O Jó, ele disse: ainda que os céus me matem, eu ainda bendirei ao Senhor, porque Ele continua sendo Deus. Você bem ou mal, Deus continua sendo Deus. Deus não tem nenhuma obrigação a seu respeito e a meu respeito. Ele é bom e ponto final. Ele faz porque Ele é bom. Então volte a adorar, volte a testemunhar, querido. Volte a contar as coisas boas que Deus tem feito. Liga para alguém e fala assim: olha, eu tenho que te contar uma história, eu tenho que te contar uma coisa. Deus fez um milagre na minha vida. Deus fez um milagre na minha vida. Deus fez um milagre na minha vida. Jesus um dia indagou assim: quem me tocou? Quem me tocou? Por que Jesus fez essa pergunta? Quem me tocou? Será que alguém aqui tocou em Jesus e foi abençoado alguma vez? E você ficou em silêncio? Será que você tem ficado em silêncio a respeito das bênçãos que Deus tem feito na sua vida? Sabe por que Jesus perguntou quem me tocou? É porque tinha acontecido um milagre ali que mudou o destino de uma mulher. Ela decidiu escrever uma nova história, porque em casa ela disse: se eu apenas tocar nele eu serei curada. E ele perguntou: quem me tocou? Porque ele sabia que este testemunho
seria muito, muito, muito importante para você ouvir hoje, e alguém foi lá e escreveu aquilo que aquela mulher estava escrevendo na hora. Então você tem que testemunhar, querido. Alguém além de mim tem um testemunho? Diga glória a Deus. Se você não tem testemunho, pode agendar alguns aí, porque tem milagres vindo a seu encontro. Eu tenho testemunhos agendados, irmãos, para outubro, novembro e dezembro. Eu já tenho testemunhos assim agendados já. Eu já sei que as provisões, os milagres, as bondades e as misericórdias vão me perseguir todos os dias da minha vida. Eu já sei que eu não preciso correr atrás de bênção, a bênção que está me perseguindo. Onde que eu vou, a bênção sai correndo atrás de mim, irmãos. Na cidade ou no campo, a Bíblia diz: você é bendito, você é feliz na cidade ou no campo. Você é bendito, você é abençoado em qualquer lugar, porque certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor vos seguirão todos os dias da sua vida, e você sempre vai ter um testemunho para contar. E a confissão também. Confesse, irmão, confesse a palavra. Confesse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aí você, como é o escritor agora, você vai lá e prega para as pessoas da sua família. Você crê que quem crê no Senhor será salvo, tu e a tua casa. Aí você chega lá na sua casa igual o seu pai, igual meu pai fez um dia e falou assim: meu pai disse, agora todo mundo aqui é crente, ponto final. Um dia meu pai chegou em casa e disse: todo mundo aqui é crente. Acabou, irmãos, todo mundo virou crente, e até hoje, graças a Deus, ele pode dizer: eu e minha casa servimos ao Senhor, porque um dia ele confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, da sua casa. Ele confessou a palavra, porque um dia Josué disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aí um dia meu pai disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E hoje você pode dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. E você vai e serve ao Senhor de verdade. Lá em Apocalipse diz que eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Eu entendi isso de uma forma tão bonita, irmãos. Nós vencemos quando falamos com nossa boca o que o livro diz e o sangue fez. Você vence quando você confessa o que está escrito e o que o sangue fez. Você vence quando você com a sua boca diz o que está escrito, mas não apenas o que está escrito, mas aquilo que o sangue de Jesus fez na sua vida. Creia no Senhor Jesus. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Golias tem espada, mas Davi disse: eu vou contra ti em nome do Senhor. Está na hora de você se levantar, ir para casa, escrever uma nova história, porque você não vai morrer no último capítulo. Este não é o capítulo final. Deus tem coisas boas para a sua vida. Essa semana vai ser incrível, irmãos. Essa semana vai ser uma semana de provisão e milagres. Essa semana você vai ter muitas boas novas, muitas boas notícias. Se prepare, porque alguma coisa boa está para acontecer. Alguém vai ser curado, alguém vai ser liberto, alguém será salvo, alguém será próspero, alguém vai ser empregado esta semana. Novos contratos serão fechados, em nome de Jesus. Está havendo um tempo de expansão e de aceleração. Se você entender aquilo que Deus está dizendo esta noite, que você pegue um livro, pegue um rolo e escreva, você vai ter as suas maiores e melhores experiências a partir de hoje, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Fique de pé no seu lugar e vamos orar, em nome de Jesus. Não basta virar a página, você pode escrever uma nova história. Não basta virar a página não, querido. Você tem que tomar decisões que vão ser parte de uma nova história que Deus tem para a sua vida, para os seus negócios, para o seu casamento, para a sua família, para a sua igreja, para o seu ministério, para a sua saúde, para tudo na sua vida. Você pode escrever uma nova história. Então feche os seus olhos, em nome de Jesus. Curva a sua cabeça. Talvez o último capítulo foi ruim. Quem aqui não passou capítulos difíceis nos últimos meses? Quem aqui não teve pelo menos uma experiência ruim nos últimos meses? Mas aquilo não foi o último capítulo. Aquilo não foi o último. Vira a página. Sacode a poeira. Pegue a pena e vai escrever como um hábil escritor
é capaz de fazer. Com seus olhos fechados, toma uma decisão aí. Toma uma decisão aí no seu coração. Fala: Pai, eu quero, Senhor, em nome de Jesus. Eu quero, em nome de Jesus, escrever. Você não sabe cantar uma nova história, não? Sabe não, né? É só o coro, pega o microfone. Começa a orar no seu lugar aí, dizendo: Pai, eu vou escrever, Pai. Eu vou usar melhor a minha boca. Talvez eu esteja praguejando demais. Talvez eu esteja amaldiçoando. Talvez eu esteja burriscando. Talvez eu esteja borrando uma página tão bonita, tão branca, tão linda que o Senhor tem para nós, que o Senhor tem para a minha vida, um futuro brilhante. Eu creio que nada é impossível para Deus. Nós declaramos aqui, eu creio, e nós temos grandes expectativas para 2021. O ano ainda não acabou, querido. O primeiro semestre não é o seu último capítulo, mas eu creio que ainda esta semana eu vou experimentar milagres na minha vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. Vamos confessar isso aí. Eu acho que você só sabe um pedaço da música, mas canta aí, príncipe. Abre o violão, por favor, o microfone do irmão ali. Vamos cantar uma nova história. Deus tem para mim. Ei. Eu sei que sempre estás comigo. Cante. Também sei que nada acontece sem a tua vontade.